Quando comecei a aprender a meditar, a instrução era simplesmente prestar atenção à minha respiração e, se me distraísse, voltar a me concentrar. Parecia muito simples, mas eu me sentava em silêncio, suando minhas camisas em pleno inverno. Eu cochilava sempre que podia porque era muito trabalho. Na verdade, era exaustivo. A instrução era bem simples, mas algo importante estava faltando. Por que é tão difícil prestar atenção? Bem, estudos mostram que mesmo quando realmente tentamos prestar atenção em algo, como, por exemplo, esta palestra, em algum momento, cerca de metade das pessoas começa a se distrair ou a ter vontade de ver o feed do Twitter. Então, o que está acontecendo? Na verdade, estamos passando por um dos processos de aprendizado mais evolutivamente conservados atualmente conhecidos na ciência, conservado ao mais básico sistema nervoso que o homem já viu. Esse processo baseado em recompensa é chamado de reforço positivo ou negativo, e basicamente funciona assim. Vemos um alimento que parece bom, e nosso cérebro diz: calorias, sobrevivência. Nós comemos, provamos, o sabor é bom, principalmente com açúcar. Nosso corpo envia um sinal a nosso cérebro que diz: lembre o que está comendo e onde achou isso. Nós abandonamos essa memória dependente de contexto e aprendemos a repetir o processo da próxima vez. Ver comida, comer, sentir-se bem, repetir. Gatilho, comportamento, recompensa. Simples, não? Depois de um tempo, nosso cérebro criativo diz: sabe de uma coisa? Dá para usar isso para mais do que só lembrar onde está a comida. Quando se sentir mal de novo, que tal tentar comer algo bom para se sentir melhor? Graças ao nosso cérebro pela grande ideia. Tente isso e aprenda rápido que, se comemos chocolate ou sorvete quando estamos com raiva ou tristes, nos sentimos melhor. É o mesmo processo, só que com um gatilho diferente. Em vez de um sinal de fome vindo do nosso estômago, um sinal emocional de se sentir triste aciona o desejo de comer. Talvez em nossa adolescência tenhamos sido nerds na escola e, ao vermos jovens rebeldes fumando do lado de fora, pensávamos: quero ser descolado. E começamos a fumar. O cara do Marlboro não era um idiota, e isso não era por acaso. Veja alguém descolado, fume para ser descolado, sinta-se bem, repita. Gatilho, comportamento, recompensa. Sempre que fazemos isso, aprendemos a repetir o processo, e ele se torna um hábito. Então, depois, sentir-se estressado desencadeia um desejo de fumar ou de comer algo doce. Com esses mesmos processos cerebrais, passamos de aprender a sobreviver a literalmente nos matar com esses hábitos. A obesidade e o tabagismo estão entre as principais causas evitáveis de morbidade e mortalidade no mundo. Então, voltemos à minha respiração. E se, em vez de lutarmos com o nosso cérebro ou tentarmos nos forçar a prestar atenção, aproveitássemos esse processo natural de aprendizado baseado em recompensa, acrescentando um truque? E se ficássemos muito curiosos sobre o que aconteceu em nossa experiência momentânea? Vou dar um exemplo. Em meu laboratório, estudamos se treinar a atenção poderia ajudar as pessoas a parar de fumar. Bom, assim como me forçar a prestar atenção à minha respiração, elas poderiam se forçar a deixar de fumar. A maioria delas já havia tentado isso, com fracasso. 6 vezes em média. Bom, treinando a atenção, deixamos de forçar e colocamos o foco em ser curiosos. Na verdade, nós até as mandávamos fumar. Sério, isso mesmo. Dissemos: podem fumar. Só tenha realmente curiosidade de saber como é quando o fizer. E o que elas notaram? Bem, eis um exemplo de uma das nossas fumantes. Ela disse: fumo consciente. Tem cheiro de queijo fedido e gosto de produtos químicos. Eca! Ela sabia, cognitivamente, que fumar lhe fazia mal, e por isso entrou em nosso programa. O que ela descobriu apenas fumando de forma consciente e curiosa foi que fumar tem gosto de bosta. Ela passou do conhecimento à sabedoria. Passou de saber em sua mente que fumar lhe fazia mal a sabê-lo em seu corpo. Então, o encanto do fumo se desfez. Ela começou a se desencantar pelo próprio comportamento. Bom, o córtex pré-frontal,
A parte mais jovem do nosso cérebro, numa perspectiva evolucionária, entende em nível intelectual que não devemos fumar e tenta ao máximo nos ajudar a mudar nosso comportamento, a parar de fumar, a não comer aquele segundo, terceiro ou quarto biscoito. Chamamos isso de controle cognitivo. Estamos usando a cognição para controlar nosso comportamento. Infelizmente, essa também é a primeira parte do nosso cérebro que se desliga quando nos estressamos, o que não nos ajuda. Bom, todos sabemos o que é isso. Ficamos bem mais propensos a gritar com nossa esposa e filhos quando estamos estressados ou cansados, mesmo que saibamos que isso não ajuda. Simplesmente não conseguimos evitar. Quando o córtex pré-frontal se desliga, voltamos aos nossos velhos hábitos, razão pela qual esse desencantamento é tão importante. Ver o que ganhamos com nossos hábitos nos ajuda a compreendê-los de forma mais profunda com o nosso corpo, e assim não temos que nos forçar a ter controle ou a nos abster de certo comportamento. Na verdade, simplesmente perdemos o interesse em praticá-lo. É disso que se trata a atenção. Ver com clareza o que ganhamos quando nos pegamos tendo esses comportamentos, nos desencantar de forma visceral, e a partir desse momento de desencantamento, desistir daquilo. Isso não quer dizer que, vamos magicamente parar de fumar, mas que, com o tempo, ao aprendermos a ver mais claramente os resultados de nossas ações, abrimos mão de antigos hábitos e criamos novos. O paradoxo nisso é que a atenção é simplesmente estar realmente interessado em ficar mais próximo e íntimo daquilo que realmente acontece em nosso corpo e mente aqui e ali. Uma disposição de nos voltarmos para a nossa experiência, em vez de tentar fazer com que desejos ruins vão embora o mais rápido possível. E essa disposição de nos voltarmos para a nossa experiência tem a ajuda da curiosidade, que é naturalmente recompensadora. Como é ser curioso? É bom. E o que acontece quando ficamos curiosos? Começamos a perceber que os desejos são simplesmente sensações corporais, de aperto, de tensão, de inquietude, e que essas sensações corporais vêm e vão. São experiências muito pequenas que podemos gerenciar aqui e ali, em vez de sermos surrados por um desejo enorme e assustador que nos sufoca. Em outras palavras, quando ficamos curiosos, deixamos os nossos padrões de comportamento antigos, reativos e baseados em medo, e passamos a ser. Nós nos tornamos cientistas interiores, ansiosamente aguardando aquela próxima pequena informação. Isso pode parecer simples demais para influenciar o comportamento, mas em um estudo descobrimos que treinar a atenção era 2 vezes melhor que a melhor terapia para deixar de fumar. Então, de fato funciona. Quando estudamos o cérebro de meditadores experientes, descobrimos que partes da rede neural do processamento autorreferencial, chamada de rede em modo padrão, estavam em jogo. Uma hipótese atual é de que uma região dessa rede, chamada de giro posterior do cíngulo, é ativada não necessariamente pelo desejo em si, mas quando somos pegos, sugados por ele, quando ele nos domina. Por outro lado, quando nos liberamos, quando saímos desse processo, só por estarmos curiosamente atentos ao que está acontecendo, essa mesma região cerebral se aquieta. Nós estamos testando um aplicativo e programas online de treinamento de atenção que tem como alvo esses mecanismos fundamentais e, ironicamente, usam a mesma tecnologia que nos leva à distração para nos ajudar a deixar nossos padrões insalubres de comportamento como fumar, comer por estresse e outros comportamentos aditivos. Lembram que falei da memória dependente de contexto? As pessoas poderão usar essas ferramentas na ponta dos dedos nos contextos que mais importam. Assim, poderemos ajudá-las a usar sua capacidade interior de estar curiosamente atentas na hora que bater a vontade de fumar, de comer por estresse ou o que for. Se você não fumar ou comer por estresse, talvez quando sentir de novo vontade de ver seu e-mail quando estiver entediado, ou quando quiser se distrair no trabalho, ou talvez de responder compulsivamente aquela mensagem de texto no volante, veja se consegue usar essa capacidade natural, apenas ficando curioso e atento ao que acontece em seu corpo e mente naquele momento.
será apenas mais uma chance de perpetuar um dos nossos infindos e exaustivos ciclos de hábitos, ou de abandoná-lo. Em vez de ver mensagens de texto, responder compulsivamente e se sentir um pouquinho melhor, perceba o desejo, tenha curiosidade, sinta a alegria de abrir mão e repita: obrigado.